Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Continuem se cuidando, porque a pandemia ainda está por aí. Bom, pessoal, vamos lá. O tema agora é orçamento e as finanças públicas. Como esse é um assunto que acaba sendo bem extenso, né? Então eu provavelmente vou dividir aqui em três partes esse vídeo, tá bom? Muito bem. Com certeza, um dos elementos mais importantes da administração pública é entender o orçamento. O entendimento do orçamento, consequentemente, contribui com o entendimento de todas as outras coisas. Então, eu vou fazer compras, né, as famosas licitações, eu tenho que entender um pouquinho de orçamento, porque eu não tenho como fazer uma licitação se eu não estiver corretamente enquadrado no orçamento. Vou fazer um concurso público, a mesma coisa. Eu tenho que ter clareza de que o concurso público ele tem que ser viável, né? E o orçamento ele é então a peça fundamental para entender essa viabilidade. E certamente, principalmente porque implica no uso de recursos que são públicos, recursos que são do povo em geral, entender o orçamento e o funcionamento, né, das finanças públicas é uma forma também de você respeitar o elemento que talvez seja o de maior impacto em termos de percepção, em termos de você entender, né, o funcionamento da administração pública e que afeta muito a população, que é justamente esse recurso, né, que é o recurso financeiro obtido principalmente por meio de arrecadação, né? Então, aquela sensação de o meu dinheiro está sendo bem aplicado, o meu dinheiro está sendo bem usado, o dinheiro dos impostos, taxas, contribuições, assim, dos tributos, eles estão sendo muito bem gerenciados. E, então o orçamento ele vai ser com certeza dentro desse olhar, né, bastante particular, por sinal, da administração pública, ele vai ser um elemento fundamental, né? E o entendimento dele então ajuda muito, não só a compreender a administração pública e aquilo que gira em torno dela, mas principalmente esse aspecto que acaba nos afetando no nosso dia a dia enquanto cidadãos, tá bom? Enquanto administradores, é óbvio que a partir do momento que você sabe fazer uma leitura, mesmo que não seja assim tão profunda e detalhada, né? Mas consegue fazer uma leitura do orçamento público, você também pode observar, por meio do orçamento público, algumas sinalizações que o governo faz. Em qual área ele vai mais investir, em qual área ele está tendo mais dificuldade. Né? O custeio, né? Ele não está conseguindo dar conta de pagar, né, eletricidade, ele não está dando conta de pagar, enfim, essas despesas que são elementares, né? E aí você vai falar assim, mas isso é um sinal ruim. Para alguns vai ser sinal ruim, para outros pode ser uma oportunidade de negócio, enfim, existem aí algumas coisas que devem ser consideradas, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Então, começando, né, o orçamento público é o quê? Então, ele é um instrumento necessário para orientar decisões e priorizar ações. Então, a gente vai, né, dando vamos por partes aí nessa definição, tá bom? Quando a gente fala em decisão, em ação, não há, veja, mesmo na iniciativa privada, você não tem como tomar decisões ou agir sem que você tenha os recursos necessários. Eu vou tomar uma decisão de fazer o treinamento da minha equipe de vendas. Legal, uma boa decisão, mas você tem os recursos necessários, você tem condições, né, de paralisar a sua equipe de vendas para fazer esse treinamento, você tem pessoal capacitado para realizar, para executar, enfim, para garantir que o treinamento que vai ser oferecido aos vendedores é bom. Você tem dinheiro para tudo isso, você vai alocar um espaço, você tem esse espaço na sua empresa, você vai alugar esse espaço, você vai contratar um terceiro para cuidar disso tudo para você, você tem dinheiro para pagar esse terceiro. Quer dizer, veja, mesmo na iniciativa privada, se você não tem ideia dos recursos que estão à sua disposição, fica muito difícil tomar decisões e também agir, né? Então é óbvio que o orçamento público, né, ele não é uma exclusividade da administração pública. Mesmo na iniciativa privada, você tem ideia de orçamento, tem ideia
de quanto você vai faturar e de quantas despesas você precisa atender, né? E aí, nessa conta toda, o quanto você pode alocar para esse tipo de investimento, né? No caso do treinamento, não é diferente, né? Então, não é um instrumento útil ou necessário só na administração pública, na iniciativa privada também, né? Você conhecer o orçamento que está disponível ou está previsto, né, vai ajudar muito nas decisões e nas ações que você precisa realizar. E por que orienta? Bom, porque a partir daquilo que está previsto, eu posso, né, decidir quais serão as prioridades. Né? E, em cima dessas prioridades, eu vou agir. Então, por isso que orienta a decisão e prioriza a ação. No caso do governo, então, eu tenho pouco recurso, estou com pouco dinheiro. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou destinar esse dinheiro para onde? Então, eu sou o presidente da República e eu tenho um recurso à minha disposição. O que eu vou fazer com esse recurso? Eu vou destinar esse recurso para a aquisição de vacinas, né, e garantir a vacinação em massa da população brasileira, ou vou destinar esses recursos para usufruto dos congressistas por meio de emendas parlamentares, de modo que eles possam agradar lá as regiões onde eles têm atuação eleitoral. Né? Se eu tenho poucos recursos, eu tenho que tomar uma decisão. Qual dessas alternativas eu vou optar? Né? Então é um importante instrumento decisório, né? E principalmente no que diz respeito a priorizar. Então, a partir, inclusive, do orçamento, é perfeitamente observável o perfil do gestor, né, do administrador que está à frente ali daquele ente federado, daquela estatal, daquela autarquia. Tá? Bom, e esse instrumento, ele é um instrumento que então ele tem sua origem, né, o planejamento. Então eu vou fazer algumas previsões, vou fazer previsão de arrecadação, previsão de fontes, né, de recursos. A gente fala muito de recurso financeiro, mas não é só recurso financeiro, existem outros recursos que estão à disposição e eu preciso ter uma, uma clareza, né, de que recursos são esses. Então, ele é um instrumento que tem como sua origem esse planejamento, né, que observa o que já está disponível e o que pode se tornar disponível, aquilo que provavelmente virá, né, se tornará disponível, principalmente nesse sentido, a arrecadação tributária entra muito, né, é um elemento fundamental para o planejamento e, consequentemente, a elaboração do orçamento. Tá? E também para o controle, porque o orçamento ele serve então de referência, ele é um padrão. Eu estou atendendo aquilo que foi previsto, eu estou primeiro, né? Está entrando o que foi previsto. Eu tinha uma previsão de entrada, né, a partir da arrecadação de tributos, né? O valor que eu esperava, ele corresponde com a realidade? Eu de fato estou recebendo aquilo que eu previ? Né? Sim, não, talvez. Dependendo dessa resposta, você vai ter que priorizar ações. Né? Então não vou poder executar tudo que está previsto nesse orçamento. Então tem algum investimento ali que eu não vou poder fazer. Né? Ou não, está entrando tudo certinho, né? A gente vai conseguir dar conta de todas as ações. Ou está superando, né? A gente tinha uma expectativa, ela foi superada em termos de entrada, então eu tenho até recursos sobrando que me permitiria fazer um ajuste, né, no orçamento de modo que outras coisas possam ser feitas ou realizadas. Então veja que ele vai servir então tanto para planejamento quanto para controle. Ele tem a sua origem no planejamento, ele continua servindo para o planejamento e também é uma referência importante para o controle. E aqui é óbvio, eu não vou ficar resgatando, até porque isso já foi tema da outra aula, né? Que vocês tinham que. Aula não, né? Porque vocês na verdade tinham que manifestar ali o entendimento de vocês do planejar, do organizar, do dirigir e controlar. Então vocês entendem o que eu falo quando eu estou me referindo a planejamento e controle, que são processos administrativos já bastante trabalhados aí ao longo do curso, tá certo? Então, esse instrumento ele vai permitir então que eu identifique os recursos, né, e as suas origens,
Por isso que eu falei, eu tenho esse recurso à minha disposição, não, ele ainda virá, né? A expectativa. E aqui, quando eu falo de recurso, não é só financeiro. O financeiro é o principal, é óbvio que é o principal, mas ele não é o único. Eu posso me referir a outros recursos aqui nas peças orçamentárias, tá? Mas todos eles vão se traduzir em dinheiro. Né? Mesmo quando eu pensar, por exemplo, né, no talento dos meus servidores públicos, né, para uma determinada prestação de serviços, eu vou imaginar isso na forma de uma descrição desse talento, dessas competências. Eu provavelmente vou, é, eu tenho que redigir isso na forma de valores financeiros para representar na forma de valor financeiro. Né? Esse é o meio pelo qual eu me comunico com a sociedade, eu me comunico com os diversos entes da federação, usando, né, essa linguagem financeira, tá bom? É, eu também vou informar, né, vou identificar, vou descrever as aplicações desses recursos. Então, o que que eu vou atender? Né? Então, eu provavelmente tenho, o meu governo tem políticas públicas já pensadas, dialogadas com a sociedade, tenha sido no momento do processo eleitoral, ou tenha sido no decorrer, né, do meu mandato. Eu tenho lá as minhas políticas, essas políticas vão gerar uma série de ações, e aí, mesmo que eu seja um servidor concursado e esteja é, administrando uma autarquia, uma estatal, essas políticas públicas elas têm impacto na ação daquela autarquia, daquela estatal que eu estou dirigindo, então, consequentemente, eu preciso observar o que é necessário ser atendido. Né? E eu também, no orçamento, vou estabelecer prazos, vou estabelecer responsabilidades. Né? Eu vou gastar esse dinheiro até o final do ano. Existe uma expectativa de eu gastar esse dinheiro até o final do ano, mais um pouco, ano que vem. Quem são os responsáveis? É a empresa X, é a empresa Y, é o órgão Z, é o órgão A, né? Dentro dos órgãos, das organizações, a responsabilidade é do setor, a responsabilidade é do indivíduo. Então, eu tenho, né, no orçamento toda essa preocupação de estabelecer essas informações mínimas para que as decisões sejam tomadas e as ações sejam executadas, tá bom? Uma forma de você garantir o cumprimento daquilo que foi orçado. No orçamento público, então, há uma descrição muito completa, né, daquilo que foi planejado, tanto de entrada quanto de saída dos recursos financeiros. Como eu falei para vocês, é a linguagem. Né? Eu tenho que falar na forma de dinheiro. Mas eu não posso acreditar que é exclusivamente, que o único recurso que eu estou ali pensando em termos de orçamento, o único recurso que está sendo trabalhado é o financeiro, né? Pensando nele na sua manifestação mais líquida, né? O dinheiro, né? Eu tenho que pensar que eu tenho outros recursos que não estão líquidos, né? Que podem estar imobilizados e eles podem ser traduzidos na forma de dinheiro, mas eles estão ali e eu posso utilizar aqueles recursos, né? Posso, como eu falei, o talento dos servidores, eu tenho os equipamentos, né? Tenho as ferramentas, enfim. E tudo isso vai, de certa forma, entrar, tem que entrar no meu orçamento, né? Tem que ser representado como um valor para eu me comunicar com os gestores que fazem parte da administração pública, me comunicar com a sociedade, com os eleitos, né? Que são todos partes interessadas nesse processo, tá? A peça legal, né, do orçamento, ela discrimina a origem, então eu vou deixar bem claro a origem e o destino desses recursos públicos, bem como prazo e responsabilidade. Então essa última frase aí é para dar uma sintetizada naquilo tudo que eu expliquei até o momento. Muito bem. O orçamento público ele tem algumas funções, tá? Uma primeira função importantíssima do orçamento público é a alocativa. Então eu vou alocar o recurso para alguma coisa. Né? Essa função alocativa, então, ela tem como né, principal contribuição aqui no momento que eu estou elaborando e utilizando o orçamento público, né? Porque eu não só, porque o orçamento público não é um pedaço de ideia, de papel, né, com algumas ideias que fica lá estático, né? Ele
Ele é um documento vivo, ele tem a sua dinâmica, e a sua dinâmica ela faz com que haja uma interação, né, com essas informações. Então eu aloco, por isso que essa função é importante, porque como eu aloco recursos, como eu dou destino para os recursos, seja para manutenção, seja para investimento de serviço ou de obra pública, então é por isso que ela afeta, né, a atuação da administração pública, porque ela aloca o recurso, então ela fala para a administração pública, olha, esse valor está destinado para esse investimento, esse valor está destinado para esse custeio, e aí, então, ele tem uma função alocativa, tá? Essa alocação, inclusive, ela tem um certo rigor. Se eu destinei 1 milhão para asfaltar uma rua não, mas sei lá, um pedaço de uma avenida, enfim. Se eu destinei 1 milhão de reais para asfaltamento, eu não posso desalocar esse 1 milhão e destinar para outra coisa, porque já está alocado para asfalto. Ah, mas e se eu conseguir economizar, ou se eu conseguir uma doação? Veja, numa situação em que, né, no decorrer ali da execução surge, né, algo que seja favorável ou desfavorável, porque desfavorável também pode acontecer, houve uma explosão no preço do barril do petróleo e, consequentemente, você teve uma supervalorização, né, dos componentes ali necessários para você produzir o asfalto. E, consequentemente, então, aquilo que estava previsto para asfaltar uma determinada via pública fica insuficiente. Né? Então, quando acontece esse tipo de situação, aí o administrador ele não pode simplesmente desalocar aquele valor e fazer uma realocação para outra sem que haja, né, um processo, inclusive normativo, né, passando por alteração de lei, para essa nova alocação, ou para alguma alteração nessa alocação. Tá? E isso também garante transparência do uso dos recursos públicos. A função distributiva, essa função muitas vezes ela não está. A alocação, né, a função alocativa ela é explícita, né? Você vai lendo o orçamento, está explícito lá a alocação dos recursos, mas a distributiva às vezes ela não é tão explícita, ela é mais implícita, porque o orçamento público também serve para você combater os desequilíbrios regionais. Então, quando você pensa no orçamento público, você pode, por exemplo, destinar um pouco mais de recursos para regiões que são desassistidas, que são desfavorecidas, que por si só elas não teriam condições de promover algum grau de desenvolvimento. É óbvio que isso tem que sair de algum lugar, normalmente isso vai sair de onde? Vai sair daquelas regiões mais abastadas. Então tem uma região que ela possui recursos próprios e esses recursos próprios são suficientes para que ela promova o desenvolvimento da sua população, então para essa região eu não preciso destinar recursos, né, sabendo que existem outras regiões que, se eu não alocar recursos para elas, eu não vou promover o desenvolvimento delas. E elas talvez jamais cheguem a ter, em algum momento na história delas, a autonomia e a independência necessária. Né? Então eu posso fazer essa distribuição com o propósito de promover a equidade. Por que eu vou promover a equidade? Porque eu não vou tratar os diferentes iguais. Eu vou tratar de forma justa os diferentes. Para aquele que precisa mais, eu vou destinar mais. Para aquele que precisa menos, eu vou destinar menos. Mas isso não significa que um é melhor do que o outro, que um é mais ou menos importante do que o outro, ou que um vai ser desfavorecido em maior favorecimento do outro. Significa que eu vou tentar garantir um equilíbrio entre as regiões, tá? É o famoso pacto federativo, no qual, por exemplo, São Paulo, apesar da maior destinação de recursos em termos de arrecadação, né? A arrecadação que tem como sua origem, né, o Estado de São Paulo, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, é uma arrecadação muito superior, né, àquilo que, por exemplo, é arrecadado no Maranhão. Mas, no momento em que o governo federal faz a distribuição, né, dos recursos, né, oriundos da tributação,
São Paulo recebe menos, em termos proporcionais, ele recebe menos do que aquilo que ele contribui. E o Maranhão, que contribui menos, recebe mais do que aquilo que proporcionalmente ele contribui. E isso não é injusto, ao contrário, isso é o justo, porque é uma forma de você fazer compensações e promover, né, de uma forma mais equilibrada o desenvolvimento em todo o território nacional. Isso vai acontecer no Estado. Né? Então, por exemplo, a Grande São Paulo com certeza tem um grau de arrecadação para o Estado de São Paulo muito maior do que o Vale do Ribeira. Mas, na hora de fazer a distribuição dos recursos estaduais, eu, de forma desproporcional, favoreço mais o Vale do Ribeira do que a Grande São Paulo. Não é porque eu gosto menos da Grande São Paulo, é que o Vale do Ribeira precisa dessa ajuda para poder promover o seu desenvolvimento e buscar um certo equilíbrio. Se o orçamento público ele cumprir bem a função distributiva, né, no decorrer dos anos, então no longo prazo, a tendência é que essa função ela diminua em termos de importância, né, e que aos poucos, como as regiões podem se desenvolver e chegar a ter uma certa proximidade, uma certa similaridade, pode ser que lá no futuro, proporcionalmente, as regiões arrecadem, né, e recebam, em termos de destinação, recursos mais ou menos proporcionais àquilo que elas oferecem, né, sem a necessidade dessa distribuição equitativa, tá bom? E aí, a outra função distributiva diz respeito aos desequilíbrios sociais. Então, eu também vou destinar, por exemplo, recursos que vão atender a população mais pobre, né? Apesar de muitas vezes essa população até ser isenta de impostos. Né? Por exemplo, uma série de pessoas são isentas de pagar o imposto de renda à pessoa física. Né? Mas provavelmente essas pessoas que são isentas de contribuir, né, de prover recursos para o governo, são aquelas que mais usufruem de serviços como, por exemplo, o uso de assistência médica pública. Então, são elas que mais procuram o Sistema Único de Saúde, né, o famoso SUS. Elas, muitas delas nem contribuem, mas são elas as maiores usuárias. De novo, é essa função distributiva. Né? Com qual propósito? De combater o desequilíbrio e procurar desenvolver, né, de alguma forma, desenvolver uma aproximação das pessoas também, no que diz respeito a essas diferenças de natureza socioeconômica. Tá bom? Uma terceira função é estabilizadora. Né? O governo ele pode, no momento em que ele faz a alocação dos recursos, ele pode promover o desenvolvimento sustentável. Né? Então, por exemplo, é, eu observo, né, que no estado de São Paulo eu tenho lá uma produção agrícola preocupada com o meio ambiente. Então, é uma produção que busca atender os parâmetros, as normas e impactar o mínimo possível a natureza, tendo aquela preocupação ecológica, aquela preocupação de manter, né, a sustentabilidade, nesse caso, sustentabilidade ambiental, né? Porque nós sabemos que existe a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica, tá bom? Mas nesse meu exemplo é ambiental. Só que para que isso seja possível e esses produtores agrícolas paulistas sejam competitivos, tanto no mercado nacional e principalmente no mercado internacional, pode ser que seja necessário destinar, por exemplo, algum tipo de subsídio. Né? Aí aquele produtor, por exemplo, do Mato Grosso, fala assim, mas por que eu não recebo esse mesmo subsídio que os paulistas recebem? Bom, porque você desmata a Amazônia. Né? Para você é o contrário, eu vou aplicar a multa e eu vou usar o valor dessa multa, inclusive, para promover o subsídio àqueles agricultores responsáveis, ambientalmente responsáveis de São Paulo. Então, notem que o orçamento público também tem essa função estabilizadora, ela consegue promover esse desenvolvimento sustentável, é possível fazer isso. Tá bom? Bom, no Brasil, né, veja, como que você elabora o orçamento, como você faz o planejamento dele, né? Então, existem diversas formas, tá bom? Eu vou me ater àquilo que nós realizamos aqui no Brasil e que está em vigência também, porque no Brasil já houve momentos na história em que você teve diferentes formas de você
elaborar o orçamento. Tá? O orçamento público no Brasil, ele hoje é definido aí com a colaboração de diversos agentes. Então existem os membros do Poder Executivo. Normalmente a peça orçamentária ela tem a sua origem, né? O pontapé inicial é no Poder Executivo. Então membros do Poder Executivo acabam fazendo, né, o esboço inicial desse planejamento e normalmente eles entregam a peça praticamente pronta, né, porque eles têm as informações, eles têm as demandas da sociedade, quer dizer, eles têm uma visão privilegiada e aí é óbvio eles podem construir então uma proposta completa e que sim vai ser ainda debatida. Debatida por quem? Pelos demais agentes. O destaque maior são os membros do Poder Legislativo. Então, normalmente, o orçamento ele tem seus maiores debates, os debates mais importantes na entidade que representa o Poder Legislativo aqui para aquele ente federal. Né? Então, se a prefeitura, a Câmara Municipal, lá os vereadores vão receber, né, essa proposta já praticamente completa e vão analisar. A partir, né, de elementos técnicos, de justificativas técnicas, muitas vezes se consegue fazer aprimoramentos, melhorias. E também questões de natureza política. Né? Você pode ter ali, por parte do legislativo, uma preocupação maior, por exemplo, já que eu falei, né, na questão da responsabilidade ambiental, pode ter alguém ali preocupado, né, com a natureza, pode ser um grupo forte dentro da casa, né, das leis, daquela esfera, e aí eles modificam a proposta, procurando alocar recursos que vão promover esse maior respeito, ou esse maior destaque para as ações que são ambientalmente responsáveis, tá bom? E lideranças da sociedade civil. E as lideranças geralmente são convidadas nesse momento que está no Poder Legislativo. Então, especialistas, dirigentes de entidades de movimento social, enfim, acabam sendo convidados para ir no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Municipal, manifestar a opinião delas, o parecer delas, dando a elas a oportunidade de fazer explicações, sugestões. E aí, né, eu tenho a construção, então, do orçamento com várias pessoas juntas. Em tese, eu deveria ter a população participando disso tudo, mas, por exemplo, na esfera federal, é inviável. Imagine você reunir 200 milhões de brasileiros para conversar, que seja metade, 100 milhões, né, de brasileiros para debater o orçamento público. Né? Então, a população acaba sendo representada, por isso que, normalmente, no Poder Legislativo, tem lá os deputados, senadores representando, né, a população e as unidades da federação, e esses então representam a população de um modo geral e contribuem, né, na avaliação e aprimoramento do orçamento público. Tá? Mas quando a gente chega no nível do município, né, principalmente, e mesmo em municípios de porte maior, né, como é a cidade de São Paulo, as capitais, né, Belo Horizonte, Porto Alegre, você consegue envolver a população em geral. Existem momentos em que você pode criar, né, essa oportunidade, você promove lá audiências públicas, consultas públicas, e nessas audiências, nessas consultas, as pessoas podem também participar, dando alguma sugestão, apresentando alguma preocupação, que pode ser incorporada depois é, nesse orçamento que está em elaboração. Tá bom? É o famoso orçamento participativo. Mas, infelizmente, essa participação ela é variável. Né? Bom, não tem como negar que na esfera federal, estadual, distrital, né, porque o Distrito Federal a gente não trata como Estado, né, ele é um ente separado. E nessas esferas, federal, estadual, distrital, você tem muitas dificuldades de viabilizar a participação da população em geral. Apesar daí da educação, desculpa, apesar das tecnologias da informação e comunicação, que de certa forma criam, né, condições para que haja essa maior participação da população em geral, ainda assim
Nessas esferas ela se dá de forma mais representativa. Então o deputado representa o povo, seja ele federal ou estadual, o vereador, né, no caso do município, tá? E, mas enfim, mas mesmo que houvesse, né, outra forma, seria bem complicado, né, você debater e chegar num consenso. Então, certamente teria alguns critérios e algumas ferramentas e metodologias, né, para que essas ferramentas sendo aplicadas elas sejam adequadas, né, à elaboração do orçamento público. E, naturalmente, isso vai ter uma variação em termos de representatividade. Então, você vai ter provavelmente aquela Assembleia Legislativa, por exemplo, né, no nível estadual, que você tem uma quantidade enorme de deputados que consultam a base, que consultam as lideranças que o ajudaram a ser eleitos. Enfim, ele dialoga com a base antes de tomar a decisão, então ele tem uma maior representatividade. E vai ter aquela situação que o deputado, o vereador, nem sequer tem uma nota pública a respeito do assunto, ele se manifesta de forma muito individual, né? Muitas vezes até votando a partir, né, de uma perspectiva muito pessoal, nada coletivo, né, muito individual, nada coletivo, e isso, esse maior e menor grau de representatividade vai variar. E como eu já adiantei no caso do município, apesar de ser muito viável, né, inclusive em capitais, a participação da população geral, de novo, depende do perfil de gestão do executivo. Então, um prefeito, uma equipe, né, na prefeitura mais democrática, mais participativa, você amplia, né, a participação das pessoas e como eu escrevi ali, existem experiências muito bem sucedidas, né, de participação da população. E é por isso que eu falei que não depende de porte, porque alguns desses exemplos, né, são de capitais, Porto Alegre, Belo Horizonte, né, e que deram certo, apesar de ser uma população grande. Agora, se a população é pequena, se a cidade é pequena, então aí não faz o menor sentido não envolvê-la. Mas infelizmente também você vai observar que isso vai variar de perfil para perfil de gestor. Bom, atualmente, como que se manifesta, como que você observa de forma concreta o orçamento público, né? A legislação brasileira ela prevê quatro instrumentos, tá? Existem quatro instrumentos, mas três deles são obrigatórios, são fundamentais. Então nós temos o plano plurianual, a famosa PPA. Aí eu estou indicando, né, os artigos da Constituição Federal. Então, para quem não está acostumado com essa sigla aí, CF, C de Constituição, F de Federal, de 1988, tá bom? Tem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, né? A gente é tão íntimo que a gente chama ela de LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Além desses três instrumentos, existem os decretos, tá? Mas aí os decretos, eles têm normalmente uma característica muito operacional. Então, sei lá, o prefeito ele emite um decreto para explicar como vai ser o encaminhamento, né, o pagamento, por exemplo, de uma determinada atividade que ao longo do período em que ela tem que ser desenvolvida, ultrapassa os exercícios fiscais, né? Então ele muda de um ano para o outro, ele começou em 2020, mas termina só em 2021, e aí eu vou executar o pagamento de forma proporcional. Eu posso ter alguns decretos que vão explicar, né? E alguns desses decretos, às vezes, é para fazer aqueles ajustes que eu comentei para você. Ah, está sobrando dinheiro, né? Tem alguns valores que eu posso, por via decreto, eu posso alocar sem que haja necessidade da alteração da lei principal, né? Ah, está faltando dinheiro. Então, via decreto, dependendo do valor, eu posso fazer esse ajuste usando, né? Porque a lei permite que um ou outro item ali das suas despesas, das suas receitas, possam sofrer um pequeno ajuste, né? Inclusive, existe uma legislação da época do Fernando Henrique Cardoso que é muito criticada, porque ela tem o seu uso tem sido bastante questionável, que é a famosa DRU, né? A desvinculação de receitas da União. O que é a DRU, né? A desvinculação das receitas da União promove? Tem uma porcentagem do orçamento que eu posso desvincular
da sua destinação alocada, né? Então, eu destinei uma determinada parte do orçamento para a educação. Aí, dessa parte que eu dediquei à educação, tem uma porcentagem ali que, de repente, eu posso fazer uma realocação, né? A lei me permite isso. E eu não vou precisar pedir autorização para ninguém, porque a lei já autoriza essa realocação. E aí, provavelmente, eu vou fazer o quê? Eu vou emitir um decreto explicando isso, né? Como que eu vou fazer essa realocação. Nesse decreto, inclusive, é normal, né? O Poder Executivo acaba explicando, né, as razões, justificando, né, essa realocação, tá bom? Mas ela não é obrigatória e ela não necessariamente acontece. Agora, essas três aqui, elas são obrigatórias e as três têm que acontecer. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho do plano plurianual, PPA. A PPA, ela é uma lei, então é uma lei também, você vai ter que redigir ela na forma de lei, artigos, parágrafos, incisos, alíneas, etc. E ela tem um prazo de 4 anos, né? Por isso que é plurianual. E por que 4 anos? Porque é o período do mandato. Né? Os mandatos no Brasil, todo mundo aqui sabe, né? O prefeito, o governador, o presidente tem mandatos de 4 anos. Então, as peças, né, a PPA, ela sempre é produzida pensando em mandatos, tá? Normalmente, como que funciona? Ela sempre, ela acontece para cobrir os 4 anos é, a partir do primeiro ano do mandato. Então, o primeiro ano de mandato de qualquer um dos eleitos sempre segue o último ano da PPA do seu antecessor, né? Então, o prefeito anterior ele propõe uma PPA, 3 anos dessa PPA fica sob os cuidados do mandato desse prefeito e o último ano fica para o prefeito que o suceder, o seu sucessor é que vai herdar. Nesse um ano que o sucessor ele dá continuidade ao PPA daquele que o antecedeu, do prefeito anterior, ele elabora a PPA do governo dele, né, que vai ser também, né, apreciada, elaborada, enfim, pensando nos 4 anos seguintes, ou seja, os 3 anos que estará ainda sob o mandato dele e o primeiro ano do sucessor dele, e assim por diante. Por que isso funciona assim? Bom, porque não daria tempo do eleito produzir essa peça orçamentária a tempo dela ser apreciada, debatida com a comunidade, com a sociedade, com o legislativo e aprovada para ser executada, ainda ali nos primeiros meses de mandato. Então, para que haja esse tempo, né, de elaboração, de debate, de apreciação, de aprimoramento, então é assim que vem funcionando o Brasil, tá bom? Muito bem. O plano plurianual, ele serve de instrumento gerencial do governo. Então é o meu planejamento de longo prazo, né? Na verdade médio prazo, né? O meu planejamento de médio prazo para que naqueles 4 anos, né, o que eu vou executar. Então ele serve de instrumento gerencial de governo para os meus 4 anos de mandato. Apesar de saber que efetivamente são 3 no meu mandato e 1 no mandato subsequente. Mas normalmente o que acontece? No primeiro ano do mandato do seu sucessor, os efeitos, né, das ações são ainda do seu mandato. Né? Então é um ponto de intersecção aí entre os mandatos, por isso que acaba sendo do governo. Ele serve para acompanhamento dos compromissos de governo, então você se comprometeu com algumas pautas lá no processo eleitoral, foi eleito por conta dessas pautas, e no PPA essas pautas têm que estar lá. Então, você prometeu gerar emprego, então vão ter que ter lá no seu PPA elementos, né, investimentos, destinação de recursos, a alocação de recursos para a promoção do emprego. Ah, eu vou aumentar o salário dos professores, então você vai ter que colocar na PPA lá como que vai funcionar esse processo de valorização da classe docente. Então, ele serve para a população também acompanhar os compromissos firmados durante o processo eleitoral, né? E eles vão ficar ali explícitos, né? Descritos, muito claramente descritos na forma de lei. Normalmente o PPA ele tem uma correspondência direta com a agenda de governo. Então, um governo que tem uma natureza mais social,
isso vai ficar claro na PPA. Um governo de agenda mais liberal também vai ficar explícito ali na análise da PPA. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o prazo dela é de 1 ano. Apesar que aqui, pessoal, aí a gente vai perceber que ao longo aí do tempo houve uma série de mudanças, né? E a LDO às vezes tem um caráter um pouquinho maior, né? Então, às vezes ela tem uma duração aí de 1 ano e meio. Mas por que tem essa duração maior, né, de 18 meses? É porque ela vai servir, né, de diretriz. Deixa eu adiantar aqui. Ela vai servir de diretriz para a lei orçamentária anual, para a LOA. Então ela tem que ter mesmo um prazo um pouquinho maior, né, para poder de fato direcionar, definir o funcionamento da LOA, né? Mas na prática acaba acontecendo que a LDO e a LOA, elas meio que trabalham quase que nos mesmos prazos, com diferença de alguns meses, né? Então, enquanto a LDO é aprovada ali no meio do ano, a LOA é aprovada no final do ano, né? E aí, então você tem nesse intervalo aí, né, de meio de ano a final de ano, da, do calendário legislativo, né, a LDO, né, estabelecendo essas prioridades da LOA. É óbvio que a PES, quando é encaminhada para o legislativo, ela já foi pensada por completo. Então você pensa a LDO, as diretrizes definidas na LDO, você percebe essas diretrizes na LOA proposta. Mas vamos supor que o legislativo e a sociedade civil organizada promovam alguma alteração que depois, né, o executivo concorde e sancione na LDO. É óbvio que essas modificações vão provocar alguma modificação na proposta da LOA, né? E isso, inclusive, pode voltar para o executivo, fazer essas modificações, esses ajustes e devolver para o legislativo já modificado. Ou o próprio legislativo faz as modificações, tá certo? E é por isso que acaba funcionando meio que anual, né? Tanto a LDO quanto a LOA. Tá? Mas, assim, há a previsão de que a LDO teria um prazo um pouquinho maior. Tá? Um pouquinho maior, não muito maior, porque ela precisa, como ela direciona ano a ano o, as entradas e saídas, né, dos recursos públicos, então não dá também para você dar um espaçamento muito grande. Agora, tanto a LDO quanto a LOA obedecem à PPA. Então o plano, desculpa, o PPA. Então o plano plurianual, ele é o grande direcionador dessas outras peças orçamentárias, tá? Na LDO vão aparecer as prioridades e as metas, então eu tenho que dar prioridade. Por que eu tenho que dar prioridade? Imagina que a arrecadação deu ruim, né? Então você estava prevendo receber 1 milhão, recebeu 500 mil. É óbvio que você não tem como executar tudo que estava previsto no orçamento, né? Você estava prevendo 1 milhão, recebeu metade, então não dá para entregar meia coisa, né? Então a gente corta tudo pela metade, né? Faz meio custeio, meio investimento, né? Aí eu entrego meia escola, eu pago metade da conta de luz, eu entrego metade da rua asfaltada, não dá, né? Então, na LDO eu estabeleço as prioridades, porque aí a partir do estabelecimento das prioridades eu vou, então, na hora de executar, se eu sei que eu tenho menos orçamento, eu vou seguir a sequência. O mais prioritário primeiro. Ah, sobrou dinheiro? Segundo. Sobrou dinheiro? Terceiro. Sobrou dinheiro? Não. Para ali. Né? Ah, mas e as outras que estavam previstas na lei? E foram inviabilizadas pela baixa arrecadação, por exemplo. E eu também estabeleço as metas. E essas metas dizem respeito principalmente a metas de prazo, tá bom? Mas eu posso estabelecer outras metas além da questão de prazo? Posso, tá? É permitido. Bom, já falei, né? A LDO serve de diretriz, né? De guia, de norte aí para a elaboração da lei orçamentária anual. A LDO também pode promover alguma alteração tributária. Então, de repente, eu tenho alguma alíquota que eu preciso modificar, que eu preciso atualizar, corrigir. A LDO pode servir para esse tipo de alteração, aquelas que estão previstas, portanto, na lei, né? E ela também serve aí, né, de política de aplicação dos recursos de agência de fomento, né? Então eu vou aplicar o recurso em ciência, eu vou aplicar o recurso em infraestrutura, e aí eu tenho agências de fomento para essas ações, tanto na condição de provedor quanto de receptor desses recursos, né?
A LDO vai me orientar nesse sentido. Ah, desculpa, ó, faltava mais esse item importante aí, que a LDO também trata, que diz respeito às despesas com pessoal e os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários que estão relacionados a pagamentos dos vencimentos dos servidores. Tá bom? Então, alô, já. Ah, desculpa. Tem um elemento muito importante que aconteceu aí no meio do caminho, né? É, Bom, a legislação que determinou tudo isso aqui, como vocês viram, é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de 1988 é que estabeleceu esse regramento todo do orçamento público, tá? Mas ao longo dos anos percebeu-se que algumas coisas precisavam ser corrigidas e elas foram sendo feitas ou ora é, por emenda, né, constitucional, ora pela elaboração de uma lei complementar ou de uma lei ordinária. E aí surgiu uma lei complementar muito importante ali nos anos 2000, então, na virada do século, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso foi amplamente debatido, principalmente no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, e ali, já às vésperas da eleição de 2002, né, em 2001, ela é sancionada, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. E ela teve impacto na LDO, né, ela promoveu algumas alterações na LDO que são importantes. Então, como lá na LDO eu estabeleço as metas, eu estabeleço as diretrizes para a LOA, então a LRF ela passou a exigir que a LDO, no momento em que ela está sendo elaborada, ela estabeleça um equilíbrio entre receita e despesa. E aí, galera, ela vai estabelecer uma série de porcentagens. Ah, eu posso gastar com o pessoal até 50% ou 60%, dependendo de qual é o ente federado. Ah, eu posso comprometer as despesas públicas em até 90% daquilo que eu estou prevendo em termos de receita. Então ela vai estabelecer uma série de relações entre receita e despesa com o propósito de equilibrar as contas públicas e evitar que se gaste além do que foi arrecadado. Então, a partir da lei de responsabilidade fiscal, eu não posso mais gastar, eu não posso destinar recursos para além daqueles que de fato eu tenho à minha disposição. Porque no passado, antes da lei de responsabilidade fiscal, então até o ano de 2000, o executivo ele poderia gastar, né, um valor que era superior ao que ele arrecadou. E aí esse déficit público era compensado por diversos mecanismos que aumentavam o endividamento público, né? Então ele emitia precatório, ele emitia título, enfim. Ele tinha lá diversos mecanismos, né, em que ele conseguia esse dinheiro a mais, então ele honrava os compromissos, né, mas ele acabava fazendo essa honra, né, cobrindo o déficit por meio do endividamento. E é óbvio que isso começa a virar uma bola de neve, né, ainda mais que por um bom tempo, principalmente durante os governos do Fernando Henrique Cardoso, os 2 mandatos, a gente viveu várias crises internacionais e havia também a preocupação de controle inflacionário e a metodologia utilizada para conter a inflação e, de certa forma, né, resguardar o país dessas crises todas foi justamente a política monetária, muito baseada em juros, né? E a taxa Selic, principalmente, então, ela foi um instrumento poderoso nesse controle e ela era elevada naquele momento. Havia necessidade dela ser muito alta, que também trazia algumas expectativas de investimento. Ó, se tem um valor de juros muito alto, se atrai mais capital, né? E isso acaba movimentando também valores internacionais que podem ser investidos no país. Só que o outro lado da moeda é que esses juros maiores também fazem com que o serviço da dívida pública ficasse maior. Ou seja, você tinha um aumento do endividamento público. Tá? Por conta disso tudo, então, havia necessidade de se fazer uma ruptura nesse modelo, né? E impedir que o poder executivo de qualquer esfera gastasse além daquilo que arrecadasse.
porque essa era uma forma de você começar a reequilibrar as finanças públicas, principalmente diminuindo o risco de endividamento. O problema do endividamento é que não existe falência do Estado, falência do município, falência da União. O que acontece é a moratória, ele para de pagar. E a suspensão de pagamentos causa uma série de problemas no sistema financeiro, diminui a atratividade daquela localidade para investimentos. E aí os investimentos, eu não estou só me referindo a investidores internacionais, investidores locais. Os investidores locais não vão investir no município que não honra os seus compromissos, porque isso traz uma série de problemas, inclusive problemas que vão penalizar a população, né? Com a precarização de serviços públicos. Então você vai ter um atendimento de saúde pior, de educação pior, coleta de lixo pior, tudo pior, né? E, e essa insatisfação vai criar uma série de tensões sociais que afetam, né, o mundo, o setor produtivo. Então isso foi muito importante, tá? E isso é um aspecto bastante positivo dessa lei, procurar esse equilíbrio. Eu, sob o ponto de vista da economia, eu acredito muito que o déficit público não é de todo ruim, mas a gente não pode deixar ele sem controle. Então, nesse sentido, a lei de responsabilidade fiscal ela veio ao encontro desse controle. Talvez ela tenha exagerado um pouco no rigor de alguns percentuais. Tem alguns valores percentuais ali que poderiam ser um pouquinho diferentes para respeitar a teoria keynesiana, né, que entende que um pequeno, um leve déficit público, ele é saudável para a economia, né? Mas aí eu acho que vocês já viram esses aspectos, né, nas aulas de economia, eu não vou entrar aqui no mérito disso, mas de qualquer forma foi um controle interessante. Uma outra contribuição da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, e que impactou a Lei de Diretrizes Orçamentárias é que ela começa a estabelecer critérios e limitações de empenho. O que é o empenho? Então, na hora que eu vou fazer as finanças públicas, né, que eu vou fazer o fluxo funcionar, né, o empenho é aquele momento em que eu reservo. Então, eu tenho um orçamento, tenho um valor destinado, né, sei lá, imagine que você vai fazer uma obra, né, vai construir uma escola. Então, você fez a previsão de um valor para a construção daquela escola. Para que aquela escola ela efetivamente seja construída, então vai ser feito vai ser, você vai ter um projeto básico. E nesse projeto básico vai ter lá o orçamento. Aí você vai ter valores mais atualizados, né? Então, esses valores atualizados provavelmente vão estar próximos daquele valor previsto. E aí, a partir do momento que você dá início ao processo licitatório, que você tem lá um vencedor, então você já empenha aquele valor, ou seja, você já reserva aquele valor do caixa, e aí eu não estou falando mais do orçamento, eu estou falando do caixa, né, do valor que eu tenho em dinheiro, eu já reservo esse valor para que no trâmite, né, do processo licitatório e da execução da obra ou da compra, aquele valor reservado, né, ninguém mexa nele, ninguém destine ele para outra coisa e ele fique de fato resguardado para que lá na frente eu liquide esse pagamento, né, eu faça o pagamento, eu realize, eu execute o pagamento daquela obra ou daquela compra, tá? Então o empenho é essa reserva. E aí o que acontece? No passado, como você não estabelecia nenhum critério, nenhuma limitação, é, eu poderia, por exemplo, eu vou empenhar aqui 2 milhões, né, para a compra de papel higiênico. E aí ficava assim, bom, mas você reserva 2 milhões do caixa, né, do dinheiro que está disponível, para comprar papel higiênico e está faltando seringa, né, nos postos de saúde. Então a gente de repente poderia estar pensando, né, em algum equilíbrio nisso. Então eu não vou empenhar isso, né? E aí, óbvio, isso impacta no orçamento. Então eu não vou orçar isso. E também pelo seguinte, na hora que eu fazia o projeto básico, de repente eu descobria que, por algum motivo, um motivo bom, né? O valor que eu orcei, ele estava muito maior do que o valor que eu de fato preciso para a execução daquela compra. Então eu não preciso empenhar o valor cheio do orçado, eu posso empenhar um valor, né, mais agora atualizado, ajustado àquilo que eu tenho de valor real, de valor
de mercado, né, que foi observado, identificado quando eu elaborei o projeto básico. Né? Sempre lembrando que o projeto básico vai ser o documento em que eu vou discriminar o que eu vou comprar, ou discriminar o serviço que eu vou executar, ou a obra que eu vou realizar. E lá eu tenho todos os detalhamentos, inclusive os valores atualizados, aqueles que eu identifiquei no mercado. Então eu vou empenhar, não vou empenhar o valor cheio, vou empenhar um valor menor, né, que corresponda ao atendimento daquela peça orçamentária. E isso tudo é importante, né? Isso tudo garante, né, saúde financeira. E evita o famoso 10%, né? Ah, eu previ gastar 1 milhão, vou gastar 800, então empenho 1 milhão, falo pro cara, vamos gastar 1 milhão, aí 200 mil a gente distribui entre nós, né? 800 mil é efetivamente para pagar as coisas e os outros 200 mil a gente divide entre nós, né? Então, quando eu estabeleço critérios e limitações para o empenho, eu evito que isso aconteça. Não estou dizendo que isso impede 100% dos casos, mas eu delimito, né? Eu diminuo o valor. Não, ele não vai distribuir 200 mil, ele vai ter que distribuir um valor menor do que esse, porque eu estabeleci critérios e limites para o empenho. Ainda, né, sobre as leis diretrizes orçamentárias impactadas, né, pela lei de responsabilidade fiscal, existem então agora normas muito claras de controle e de avaliação, principalmente naquilo que diz respeito às despesas de pessoal e previdenciárias. Porque antes havia também um certo relaxamento por parte do executivo, principalmente com as despesas previdenciárias. Eu não tenho dinheiro agora, então eu pago o salário do servidor para ele não reclamar, para ele não fazer greve, para ele continuar prestando serviço para a população, mas eu não destino, eu não pago o valor previdenciário. Né? Então eu não faço, né, a destinação daquele valor que era devido, né, para o instituto responsável pela administração previdenciária. E aí você começava a ter uma dívida que, para alguns entes, começou a se tornar impagável. Né? Tudo por quê? Porque eu não, né, ao invés de destinar para a Previdência, eu achava melhor alocar aquele valor, por exemplo, para fazer uma obra eleitoreira às vésperas da eleição e conquistar a vitória, ou a minha reeleição, ou a vitória do meu indicado. Né? Então também cria-se uma série de regras que vão controlar e avaliar várias despesas, mas destacadamente essas que costumam ser as mais críticas. Tem normas para transferência. Bom, eu vou transferir, né? Eu, o Estado de São Paulo, vou transferir dinheiro para a Prefeitura de São Paulo. Né? Eu posso fazer isso de qualquer forma? Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal eu podia e isso aparecia na LDO. Agora não. Na hora que eu for estabelecer na LDO uma transferência, né, do Estado para o município, existem algumas normas que a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que elas precisam ser atendidas para que essa transferência aconteça. E tem orientações de previsão, né? Que eu podia também ser negligente, né? E, por exemplo, prever que a minha arrecadação ia aumentar em 200%. Mas sem nenhum elemento concreto, material, que sustentasse essa minha previsão, né, absurda de aumento de 200% da arrecadação. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela determina, né, ela orienta como se deve fazer essa previsão, tanto para a entrada quanto para a saída, mas principalmente para a entrada, para que exageros não acontecessem na previsão, criando orçamentos públicos fictícios, mas que acabavam servindo, né, de referência e no final, né, do ano, né, não batia a conta, tinha que se endividar e criar uma dívida que muitas vezes, pelo tamanho dela, pela rolagem dela, ficava impagável. Tá bom? E quando elas ficam impagáveis, né, quem tinha que socorrer era a União. Então a União tinha que socorrer um monte de município, a União tinha que socorrer os estados, vários estados ficaram em situações bastante calamitosas por conta dessa irresponsabilidade fiscal de diversos governadores. E aí, então, por tudo isso que a lei de responsabilidade fiscal então passa a exigir, né, criou esses critérios e passa a ter esse controle maior, tá bom? Bom, a lei orçamentária anual, a LOA, o prazo dela é de 1 ano, essa não tem variação, é 1 ano, então ela estabelece exatamente o que eu vou gastar do mês de janeiro ao mês de dezembro, que é o período fiscal.
E na lei, então, orçamentária anual, eu tenho todo o detalhamento, né? Então, ele é um orçamento fiscal. Por quê? Porque ali eu vou colocar as entradas e saídas do que, vou dar um exemplo aqui da prefeitura. Eu coloco ali o que está previsto de entrada de IPTU, o que está previsto de entrada de Imposto sobre Serviços, né, o ISS, o que está previsto de Fundeb, né, o Fundo Federal que destina recursos para a educação. Eu vou colocar tudo ali, né? E o quanto entra todos os meses e para onde esse dinheiro vai, né? Ali, se eu identificar alguma sobra, né? Eu tenho aqui uma arrecadação, né? Que garante o custeio e tem um leve superávit. Então, o que eu vou fazer com esse superávit? Eu posso fazer um investimento. Na verdade, o ente federado, ele não trabalha com a ideia de lucro, né? Não faz sentido, né? E o superávit não é desejável. Eu tenho um superávit enorme, né? Sobrou dinheiro. Bom, se sobrou dinheiro, então uma série de serviços deixaram de ser melhorados, uma série de serviços deixaram de ser oferecidos, uma série de obras não foram concluídas ou nem iniciadas. Então, quando sobra dinheiro no caixa da administração pública, isso não representa um benefício, como acontece na iniciativa privada, que seria o lucro, né? Seria o ganho do investidor, do proprietário daquele negócio. Porque nesse caso, quem é o investidor? Quem é o proprietário, né, do, entre aspas, muitas aspas, negócio, né? No caso da administração pública é o povo. Então, quando está sobrando dinheiro, esse dinheiro não vai ser distribuído para o povo. E nem tem como você distribuir. Não, a gente pega esse dinheiro e distribui, né, em valores iguais para todo mundo. Não faz sentido. Porque eu arrecado o dinheiro junto, né, e faço um montante para que eu possa promover ao povo benefícios que individualmente é difícil de serem atendidos, mas eu posso oferecer na forma coletiva. Então, ao invés de cada um receber lá 10 centavos para pagar num plano de saúde que ele não vai ter, né, eu posso concentrar no provimento de uma unidade básica de saúde. Professor, mas a unidade básica de saúde não atende todo mundo, mas nem todo mundo fica doente. Mas todo mundo ajudou, certo? Então, quando sobra dinheiro, eu deixei de fazer alguma coisa. O ideal, no caso da administração pública, é o zero a zero. Então, eu zero tudo, eu zero o meu caixa, né? Eu, eu, tudo que entrou, saiu, né? E no final do ano eu zerei. Não tem nem sobra e nem falta de caixa, tá? Esse seria o ideal. E aí, como é que eu então gasto esse excedente que eventualmente pode acontecer? Investimento. Então está faltando dentista na minha cidade. Então está sobrando caixa, vou abrir um concurso público e contratar um dentista. Tem um bairro que está carente lá de asfaltamento. Então vou pegar a parte desse dinheiro que está sobrando e vou asfaltar aquele bairro que está carente dessa necessidade, né? A gente tem que acabar, né, com a passagem de nível na linha férrea, porque a ferrovia está mais movimentada e mais acidentes aconteceram ali. Então eu vou fazer um projeto, né, vou fazer uma obra ali, fazer um viaduto. Né? Então o destino da LOA também normalmente indica esse tipo de investimento. Claramente tem que ficar explicitamente, né, todos os valores são destinados para a Seguridade Social, que é um problema que a gente tem percebido aí ao longo do tempo. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, tá? E vou, como eu falei para vocês, dividir esse vídeo em várias partes. Então eu vou fazer uma interrupção aqui e retomar o assunto execução orçamentária e financeira no próximo vídeo, tá bom? Até daqui a pouco.